Então vamos lá, a notícia de hoje não é tão boa, mas como eu sei que sempre que uma empresa anuncia alguma coisa muito ruim, as ações acabam caindo e as pessoas vêm até mim me perguntar se chegou a hora de comprar, se eu acho que é o grande momento de comprar essa empresa. Então já antevendo esse tipo de pergunta, eu estou gravando aqui às 9h30 da manhã mais ou menos, não temos a abertura ainda da Oi, então tudo que eu falar aqui é baseado em conjecturas nesse sentido, né? Eu não posso garantir que a ação vai cair, o mercado é muito insano às vezes, o mais provável é que caia. A notícia é muito ruim, então, mas eu não posso garantir para a gente não ter esse problema. Então aqui a gente está falando que a Oi registrou um prejuízo de 6,2 bilhões, né? Isso é muito estranho e é muito ruim também, porque a empresa no mesmo período do ano passado, ela tinha conseguido registrar um lucro ali de 568,4 milhões, tá? Então a dívida da empresa vai crescer e agora ficou meio que inviável a Oi não negociar com a TIM ou com a Vivo a venda das operadoras móveis, né? Então assim, ficou muito complicado para a empresa, isso vai afetar diretamente as operações da Oi ali, mas acaba que o seguinte, o resto do plano dela, da parte de fibra, a notícia é ruim, mas o resto do plano da parte de fibra tá indo bem, tá? Então se você olhar ali, a companhia, né, a empresa destacou que no primeiro trimestre ela seguiu acelerando os investimentos em fibra, isso mostra que o foco da empresa está na expansão da fibra, já que a rede móvel da operadora está em processo de negociação com as concorrentes, Vivo e TIM. O projeto de expansão da fibra, FTTH, continua apresentando resultados consistentes, tá? Pelo menos isso é muito bom. Então a empresa alcançou 5,6 milhões de homes passed e atingiu 944 mil homes connected, né? Sendo 889 mil no segmento residencial, superando a marca de 1 milhão de casas conectadas no mês de abril de 2020. A dívida bruta registrou saldo de 24.441 milhões, que no comparativo anual o aumento do endividamento foi de 8.068 milhões. A venda das operações móveis pode ocorrer em breve, tá? O Valor Econômico noticiou que a Oi receberá uma proposta pela rede móvel até o final de julho. Agora, muito provavelmente, eles não vão poder evitar de aceitar isso aí, porque não vai ter jeito de evitar, né, aceitar essa questão, porque já existia um problema aí, né, da Oi, e agora a TIM e a Vivo estão oferecendo dinheiro e eles vão ali conseguir efetuar essa venda, que pode diminuir um pouco essa dívida. Mas para vocês entenderem o tamanho da densidade do problema da Oi, eu acho que eu já falei números muitas vezes, mas eu acho que número, a gente fala muito número, né? Bilhões, milhões, e quando a gente está falando de bolsa de valores, a gente acaba ficando amaciado. Parece que bilhões se torna uma coisa muito pequena, né? Parece que esses números todos se tornam uma coisa que é difícil da gente mensurar. Primeiramente, dívida não é muito preocupante, pelo menos quando você tem um lucro operacional ali, de certo modo, consistente. Mesmo que você não esteja tendo um lucro líquido, tá? Por conta de problemas, por eventuais circunstâncias, eu não acho que seja um problema ter dívida alta. Na bolsa de valores, ter dívida muito grande, desde que você tenha uma previsibilidade de receita, é normal, mas te fragiliza. Tanto é que a Oi, ela nem sempre foi essa empresa com tantos problemas financeiros quanto ela é agora. Isso foi sendo gradualmente construído, né, na história da empresa, uma dívida que foi aumentando. Então a gente tem que sim ficar atento quando a gente olha para uma empresa que tem uma dívida muito grande. Mas para vocês entenderem o tamanho da dívida da Oi, eu fiz uma coisa aqui para vocês entenderem de todo modo. Quando a gente fala ali 15 bilhões de dívida líquida, né, que é um pouquinho mais que isso, mas assim, vamos pegar só um número cheio, só para a gente simplificar. Dá para você comprar a Sinqia, a Fleury inteira, então por 7 bilhões, 850 milhões e 10 mil reais. Dá para você comprar a Sinqia toda por 1 bilhão, 367 milhões, 240 mil reais. Tudo isso junto, né? Você comprar a Fleury e a Sinqia. Dá para você comprar a Wi Soluções por 1 bilhão, 784 milhões, 560 mil reais. E ainda sobra 5 bilhões, né? Dessa dívida aí que você tem. Ainda sobra 5 bilhões que daria ali com essa dívida ainda para comprar o Banco Inter e ficar devendo 2 bilhões, que não é lá muita coisa para quem já deve 15. Se a gente considerar a dívida bruta da Oi, dá para comprar inclusive o Banco Inter junto. Ou seja, é uma dívida que equivale a comprar a Fleury, a Sinqia, a Wi e o Banco Inter tudo junto. E essa dívida é alta? Cara, a dívida em si, tá? Eu não vou nem falar que é muito alta, é muito grande, é a empresa mais endividada. Não é, tá? Não é. Só que o problema é que quando você não tem essa previsibilidade de receita e quando você está tendo prejuízo, né? Então, esses prejuízos aí de 6 bilhões, esses prejuízos absurdos ali, eles não necessariamente vão descer direto para a dívida, né? A empresa tem ali algumas fontes de receita, ela gera algum dinheiro ali, ela deve ter algum dinheiro em caixa, ela deve ter algumas disponibilidades, ela pode se desfazer de bens para amaciar isso, mas de duas uma, ou ela vai diminuir o
valor patrimonial dela e aquela dívida anterior ela fica mais forte porque ela diminuiu o valor patrimonial, ou ela vai deixar a dívida descer mesmo e tipo, cara, joga isso no operacional da empresa, o que não dá para fazer com esse tamanho de dívida. Eu não acho que a empresa vá fazer isso, porque complicaria muito a situação dela. Então assim, a empresa ali tem que ter uma gestão muito eficiente para ficar lidando com essas dívidas. Eu falo isso porque eu já fui diretor, tá? Diretor executivo de uma empresa em recuperação judicial. Eu fui diretor executivo de uma empresa em recuperação judicial e assim, era absurdo, né? A gente tinha ali mais ou menos 52 milhões em dívidas, era uma empresa menor, né? E cara, era uma coisa que a gente não conseguia lidar, não conseguiu lidar até hoje. A empresa é endividada até hoje e ela nunca conseguiu sair da recuperação judicial. Então assim, é um problema muito grave quando você fala isso. Quando a gente vem aqui e fala esses números, eu imagino, eu penso na hora, no meu dia a dia como era dentro dessa empresa, quando eu era diretor, e era um inferno, a gente tinha que lidar com coisas todo dia. E assim, um problema terrível. Inclusive, antes de conseguir o processo de recuperação judicial, a gente tinha oficial de justiça pegando os bens da empresa, maquinário, esse tipo de coisa, porque tinha dívida trabalhista também. Não é o caso da Oi, né? Não é a mesma coisa, mas assim, é o caos, gente. Eu jamais entraria numa empresa nesse estado. Ah, Raul, e se a empresa fizer isso, e se a empresa fizer aquilo? Gente, isso são conjecturas, né? Exatamente como eu falei da Cielo, eu postei lá no meu story ontem, que eu falei que eu tinha falado isso, que eu tinha falado aquilo, isso são conjecturas. Isso pode vir a acontecer, mas pode vir a não acontecer também. A gente pode ver uma empresa aí que vai ficar se arrastando mais um tempo, ou pode vir sim a ver uma empresa que pode quebrar. Se ela não conseguir lidar com essa situação, se a gestão não for muito boa, tá na mão da gestão, então não duvide. A Oi BR3, ela tá na mão da gestão, e a gestão, ela tem que ser muito competente, não pode trocar, as pessoas não podem perder a fé, o conselho não pode perder a fé para trocar toda hora, porque senão a pessoa não consegue resolver. Foi exatamente isso que aconteceu com a empresa que eu trabalhava. Trocava de diretor toda hora e as pessoas não conseguiam trabalhar. Então é um negócio muito sério, eu jamais entraria, se vocês querem saber, eu jamais compraria o EBR3, eu não acho boas perspectivas de médio e longo prazo para a empresa. Eu consigo ver ali a fibra dando certo, eu consigo ver essas coisas, mas eu consigo ver a Oi para sempre tendo que arrastar esse cadáver ali, né, que são essas dívidas que ela gerou ao longo dos anos. Então eu acho uma coisa muito complicada, não é o tipo de empresa que eu gosto ou que eu entraria. Agora, vai lá no meu Instagram, @oRaulSena, que eu acabei de postar uma série sobre indicadores fundamentalistas que a gente está fazendo todos os dias. Ontem foi Capex, hoje vai ter uma surpresa para vocês, @oRaulSena. Então, um beijão, o vídeo de hoje foi só. Se você gostou, cara, se você compartilha aqui do bom conteúdo, se você tem interesse em discutir ideias mais profundamente, você pode se inscrever no canal e deixar seu like se você quiser. E claro, um comentário sempre é bom, sempre me ajuda. Então, um beijão, até o próximo vídeo. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque foi um vídeo sem edição.